Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Eu já iniciei isso no Reels que eu postei ontem lá no Instagram do Magote Santo. Então, ele é aquele homem que foi formado da terra. E a Bíblia diz que o Éden já existia. Se você perceber, não é o jardim do Éden. O Éden não é o nome do jardim. É um jardim, Deus pôs um jardim no Éden. Então, o Éden, ele já existia. O Éden tem uma difícil tradução no hebraico, porque ele tem vários desdobramentos. No hebraico, ele... Mas o fato é que o Éden já existia. E aí, quando Deus formou... Está travando? Deixa eu ver aqui minha internet. Aqui as imagens. Voltou? Estamos ok? Estamos online de novo? Pronto. Então, esse Éden, ele já existia. Quando Deus criou Adão, do pó da terra, o que foi que Deus fez? Ele pegou um jardim e colocou dentro do Éden. Então, o Éden, em termos teológicos, o Éden era essa atmosfera da presença de Deus. O Éden era um local de ligação direta do céu com a terra. Tanto que Deus, ele descia todos os dias no final da tarde para visitar o Adão. Então, era uma porta aberta, era um canal de ligação do céu com a terra. O Éden era esse local de se deleitar na presença de Deus. E, justamente nesse local, Deus pegou um jardim e colocou lá dentro do Éden que já existia. Esse jardim, Deus pôs o Adão. Então, como eu falei também, o Adão foi as primícias de Deus. O Adão foi o primeiro homem formado, o primeiro ser humano, o pai de toda a humanidade. O Adão, ele foi o primeiro que inaugurou o jardim, estava zerado para ele. Adão foi o primeiro homem a receber uma orientação de Deus, a escutar da voz de Deus. O Adão foi o primeiro homem a desfrutar da presença de Deus. E detalhe, todos os dias. Todos os dias, na viração do dia, no final da tarde, Deus visitava Adão. Mas, diante de tudo isso, Adão também foi o primeiro homem que desobedeceu a uma ordem direta. Deus fez todo o jardim. Gente, Deus providenciou tudo que Adão precisava antes dele existir. É assim que Deus faz na nossa vida. Antes da gente precisar, antes da gente ter qualquer tipo de necessidade, Deus já providenciou. Então, Deus já tinha feito a terra, Deus já tinha feito os mares, Deus já tinha feito as árvores, Deus já tinha feito os animais, Deus já tinha feito tudo. E aí, no final de tudo, Deus fez o homem e colocou ali como domínio e para exercer governo sobre tudo aquilo que havia sido criado, né? Então, o Adão chegou com uma autoridade muito grande. Mas esse não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa ordem direta de Deus, ela foi desobedecida pelo Adão. E é algo que fala muito sobre questão de livre-arbítrio, questão de decisão, porque não existia nenhuma proteção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus, na nossa mente pequena, pode passar o seguinte: Deus poderia ter protegido aquela árvore, já que não era para Adão comer. Deus poderia ter colocado uns anjos ali guardando, Deus poderia ter feito uma cerca de fogo, Deus poderia ter feito um fosso assim ao redor, cheio de jacaré, Deus poderia ter guardado aquela árvore de alguma forma, mas não. Estava disponível. Tinha lá várias árvores e no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, com apenas uma ordem: não coma.
não coma. E essa ordem é interessante, porque ela foi dada somente para Adão. A Eva não existia ainda. A Eva não tinha chegado ainda na vida de Adão, quando ele recebeu a ordem de não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, entrando no estudo propriamente dito, nós, Adãos, a gente veio como se fosse uma forma. Sabe aquela forma que tem uma deformidadezinha, que todos os moldes que passam por aquela forma vão sair tudo igual? Pois somos eu e você. Todos os homens, a partir de Adão, vieram com essa pequena falha, com esse pequeno defeitozinho chamado pecado. Todas as formas vieram com desse formato de Adão após a queda, né? Então, Adão recebeu, a gente vai falar sobre isso, força e intimidade. Adão recebeu força porque a tarefa dele era cultivar e guardar o jardim. Ele precisava de força para isso. E Adão recebeu intimidade, tanto no relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus todos os dias no final da tarde, e Adão também tinha intimidade com Eva. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso é intimidade. E após o pecado, após a queda, essa força e essa intimidade, eles ficaram prejudicados. A força se transformou em violência. E a intimidade se transformou em lascívia, um desejo sexual desordenado. E no livro de Gênesis inteiro, a gente consegue ver a violência sendo exercida com Caim matando Abel, por exemplo. A gente consegue ver a lascívia desenfreada de Sodoma e Gomorra. A gente consegue ver Ló incesto com as suas próprias filhas. Então, a gente vê uma desordem generalizada naquilo que Deus tinha planejado. Da força e da intimidade se transformarem na violência e na lascívia. E essa é a nossa luta até hoje. Essa é a nossa trajetória. Do primeiro Adão, que desobedeceu, e do segundo Adão, que restabeleceu. O primeiro Adão veio para servir de molde, de modelo para todos os demais, porém, a desobediência dele causou um defeito na forma. E aí segue até Jesus Cristo, que Coríntios fala, Paulo fala em Coríntios que ele é o segundo Adão, e o segundo Adão veio para restabelecer. Restabelecer o quê, Darlan? Gente, quando Adão pecou, Deus não chegou no horário do pecado. Como se tivesse escondido ali numa moita, esperando Adão pecar, e na hora que Adão pecou, ele apareceu e disse: "Ei, Adão, peguei. Tcharam, pegadinha do malandro." Não, não. Deus, ele manteve a fidelidade dele da visitação todos os dias, final da tarde. Quando Deus chegou para visitar o Adão no final da tarde, o Adão não estava lá. Essa, eu acredito que seja uma grande tristeza que Deus carrega no Adão, porque ele não estava no local combinado do encontro. Tanto é que Deus, quando chega no final da tarde, naquele dia fatídico do pecado, Deus não pergunta: "Adão, o que foi que você fez?" A pergunta de Deus para Adão é: "Adão, aonde é que você está?" Você não está no local rotineiro, combinado, que a gente se encontra todos os dias, desde que eu te formei. Aonde você está, Adão? Não é o que você fez, porque Deus já sabia o que ele tinha feito. Mas o que Deus estava dizendo para ele e para nós é: apesar, Adão, do que você fez, não se aparte da minha presença. Apesar do que você fez, esteja aqui na visitação todos os dias. Mas Adão fugiu. E aí Adão, naquele momento, ele estava abrindo mão da presença do Pai. Adão não perdeu a Deus, porque Deus, ele continuou provendo, ele continuou cuidando, ele continuou trazendo estratégias e ferramentas para que houvesse esse resgate. Mas Adão, ele perdeu o Pai. Ele perdeu a presença do Pai. Ele não perdeu Deus, ele perdeu o Pai. E ele perdeu a casa dele. Porque, pela desobediência, o próximo passo seria a árvore da eternidade, a árvore da vida. Então, se Deus permitisse Adão permanecer no jardim, o próximo passo da árvore do conhecimento do bem e do mal seria a árvore da vida. Então, nós seríamos eternamente pecadores. Então, quando nos tornamos pecadores, Deus, como uma forma de proteger a nossa eternidade, ele tirou o Adão do jardim. Então, Adão perdeu duas coisas: a presença do Pai e a casa dele. E aí vem o segundo Adão. Ele restabelece a presença do Pai
e ele restabelece a nossa casa. Jesus, quando chega o segundo Adão, ele diz: ei, eu não vos deixarei órfãos, eu vou adotar todos vocês. Ele restabeleceu, Jesus, ele restabelece na cruz a paternidade perdida lá em Adão. E Jesus restabelece a casa que a gente perdeu. Ele diz assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, ele restabelece aquilo que Adão perdeu, né? Por isso que toda a Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, ela aponta para Jesus, aponta para esse sacrifício de Jesus, que restabelece a nossa vida diante do Pai, com o véu rasgado e com a nossa adoção como filhos, né? Não seremos mais órfãos e teremos onde morar. Esse foi o que Jesus fez. Mas voltando para o nosso querido Adão, trazendo aqui para os nossos relacionamentos, Adão tem 5 características. Aí eu queria trabalhar aqui com vocês. 5 características principais de Adão. Primeira coisa, a primeira coisa que Adão teve acesso foi a presença de Deus, presença do Pai. Quando Deus formou Adão, pegou o jardim e colocou lá dentro do Éden, como a gente já viu, ele pegou depois o Adão e colocou no jardim. Então, aquilo ali, presença do Pai. Então, a primeira coisa que um homem precisa não é de uma mulher, porque Eva não tinha chegado ainda. A primeira coisa que um homem precisa é estar na presença de Deus. A primeira coisa que nós, eu e você, Adãos, precisamos estar na presença de Deus. A gente vê muito em aconselhamentos pessoas que acabam deixando a presença do Pai, acabam deixando esse jardim para ir no meio do mato atrás de namoro, para ir no meio do mato atrás de relacionamento, achando que namoro é uma ferramenta de evangelismo. O fulano de tal é tão bom, é tão inteligente, é tão bonito, é tanto sei o que, só tem um defeito, ele não conhece a Jesus. Mas eu vou converter ele. E a pessoa vai, sai do jardim, sai da presença e vai para o meio do mato tentar um relacionamento, tentar um namoro, tentar arrastar a pessoa à força pelos cabelos, como se ela tivesse o poder de convencimento que o Espírito tem, né? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Então, meus queridos, se você está solteirão aí, ó, não deixa a presença do Pai. Não sai do jardim para ir no meio do mato atrás de relacionamento, achando que vai tirar a pessoa do meio do mato e trazer para o jardim junto com você. Não abra mão da presença do Pai. Né? Então, a primeira coisa é estar na presença. Segunda coisa que Adão recebeu foi trabalhe. Trabalhe, Adão. Ele recebeu um trabalho. Não estava lá à toa, deitado na rede aí, como nosso amigo está, não. Deus deu um trabalho para Adão. Então, seres humaninhos, a primeira coisa que eu preciso é estar na presença de Deus. Mas a segunda coisa que eu preciso, antes de uma mulher, é estar trabalhando. O trabalho dignifica o homem. O trabalho dá condições de sustentação, de a gente pegar uma casca mais grossa, né? Para a gente poder depois, quando chegar o relacionamento, quando chegar a varoa, a gente estar na presença, mas a gente ter condições de sustento, de provisão. Então, a segunda coisa que Deus deu para Adão foi um trabalho. Mas que tipo de trabalho? Aí vem a terceira coisa, cultivar. Ele disse, Adão, cultive. E o que é cultivar? Cultivar nada mais é do que você extrair o melhor daquilo que você tem na sua mão. É maximizar o potencial daquilo que está no seu alcance. É fazer as coisas frutificarem. É por isso que a gente não recebe uma mulher pronta. É por isso que a gente não recebe uma namorada, uma noiva, uma esposa pronta. Por quê? Porque a tarefa de cultivar cabe a nós, homens. Desde Adão. Presença de Deus, trabalho e cultivo. O cultivar é você extrair as ervas daninhas, aquele matozinho que vai nascendo ali no jarro. Cultivar é você colocar no sol, é você tirar do sol. Cultivar é você regar na medida certa. Cultivar é você trabalhar de alguma forma que aquela árvore ela possa frutificar. E você vai transformar ela na mulher, na pessoa que você tem na sua mente. Então, a mulher que eu desejo, a mulher que eu quero para a minha vida, ela está aqui na minha mente. Então, Deus vai me dar uma matéria-prima bruta para que eu possa cultivar
e eu transformar naquilo que eu desejo que ela seja, né? Eu falo muito para os maridos, digo, se você ainda não tem a esposa que você queria ter, o erro está no cultivo. Você está cultivando errado o relacionamento com a sua esposa. Então, se existe algum desajuste, a falha está no cultivo, porque a parte do cultivar, de extrair o melhor, ela é do homem. Vocês já devem ter conhecimento, eu não sei se alguém tem aqui, cria um bonsai. Um bonsai, quando você pega aquela arvorezinha, ela está de um jeito ali, ainda sem muita forma, ainda imatura, e você vai, imagina como que ela vai ficar, e você vai dando a forma, você amarra um aramezinho, você bota no sol, você tira do sol, você coloca a vitamina, se aparece algum fungo, alguma coisa, você vai lá e trata, e aí você vai dando a forma que você quer que ela tenha. Isso é cultivar. É receber algo, um diamante mais bruto, e ir lapidando até que se transforme naquilo que eu desejo, né? Foi assim que Jesus fez. E a gente é tão inocente, é tão menino, porque quando a gente cultiva uma mulher para transformá-la naquilo que a gente deseja que ela seja para nós, é a gente que usufrui. Foi assim que Jesus fez. Vocês sabiam que Jesus tinha uma noiva? O nome dela, tem até nome. O nome dela chama Eclésia. É a igreja, é a noiva de Jesus. E a Bíblia diz em Efésios, eu abri minha Bíblia aqui, ó, Efésios 5, do 25 ao 27, Jesus diz assim, ó, marido, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar d'água mediante a palavra. Então, como é que eu cultivo uma mulher? Purificando, lavando mediante a palavra. A palavra é o quê? Palavra de Deus. Então, eu como o provedor e eu como cultivador, eu vou lavar essa pessoa pela palavra de Deus, aplicando princípios espirituais, princípios bíblicos. Aí é o grande segredo. Porque depois que eu cultivo, depois que eu trato, depois que eu lavo pela água da palavra de Deus, aí a Bíblia diz, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Então, eu trato, eu cuido, eu cultivo, mas eu apresento ela para mim mesmo. Então, Jesus cuida da igreja para a igreja ser apresentada a ele no casamento. Então, a igreja tratada, a igreja saudável, a igreja frutificada pela palavra de Deus, ela é apresentada pelo próprio noivo que cuida dela. E assim deve ser nos nossos relacionamentos. A gente cuida, a gente cultiva, a gente preza, mas a gente apresenta para nós mesmos. É a gente que usufrui do cultivo que a gente faz, né? Então, se tem alguma coisa desajustada, meu irmão, olha para o cultivo que você está fazendo. Primeira coisa, presença de Deus, trabalho, cultivo. Mas depois Deus diz assim, guarde o jardim. Tem muitos teólogos que afirmam que a questão da serpente ter entrado ali, nas proximidades da árvore do conhecimento do bem. Foi uma... voltou. Deu uma travadinha aqui, mas acho que já voltou agora. Então, Deus disse, né? Então, o cultivo é interessante, mas a guarda também é interessante. É por isso que a gente tem uma estrutura muscular mais forte. É por isso que a gente tem uma estrutura óssea mais forte que a mulher. Não é para violentá-la. A gente recebeu essa força para guardá-la, para protegê-la, né? Uma das falhas de Adão foi realmente não ter guardado e protegido o jardim como ele deveria ter feito. Permitiu que a serpente ficasse circundando ali e permitiu que se aproximasse de Eva e tivesse aquele diálogo ali, né? A ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi dada para o Adão. A Bíblia não deixa claro para nós se ele passou essa ordem para ela. A gente não sabe se quando a Eva foi formada, ele chegou para ela e disse, Eva, coma de todas as árvores que estão no jardim, menos naquela. A gente não sabe se essa ordem foi dada. Mas Adão, de posse dessa ordem, quando ele viu a Eva se aproximando, nós não podemos tocar e comer do fruto dessa árvore aí. Então, faltou um pouco dessa guarda, faltou um pouco desse posicionamento de Adão, né? Então, primeira característica, estar na presença. Segunda, trabalho. Terceira, cultivo. A quarta, guardar e proteger. E a quinta,
É a palavra de Deus. Receber diretamente da boca de Deus. Gênesis 2,16 diz assim: Senhor Deus deu esta ordem, ou seja, ele falou diretamente com Adão, recebeu do céu diretamente uma orientação de Deus. De toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa ordem, ela foi dada diretamente para Adão, né? Então, o que Eva, quando chegou, ela precisava, era do conhecimento e da direção do marido dela. Conhecimento e direção. Então, ele faltou nesse direcionamento do que ela deveria ter feito, né? E aí, esse silêncio de Adão, ele nos persegue até hoje, né? Ele ter olhado aquela situação e ter se calado diante daquilo ali, causou aquela falhazinha no molde, e todos os moldes, depois de todos os homens que foram feitos de lá para cá, incluindo eu e você, ele veio com essa falhazinha. Quando a gente está com algum problema, a gente não fala. Quando a gente está diante de uma situação, a gente fica remoendo aqui na cabeça. Quem tem esposa, a gente está com aquele problema e fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não fala com a mulher direito, não se abre, não se vulnerabiliza por causa do tal do silêncio do Adão. Por causa dessa incapacidade que nós temos diante daquilo que é desconhecido, diante daquilo que a gente não sabe lidar, diante daquilo que é escuro para nós, a gente paralisa. É curioso que, deixa eu abrir um parêntese aqui, tem uma palavrinha que chama trevas, que é a escuridão total, que é justamente as trevas de Gênesis, capítulo 1, ali, versículo 1 e 2. Ele diz assim, criou Deus os céus e a terra. Aí ele diz, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Essa palavra trevas, no hebraico, é a mesma palavra trevas que foi utilizada por Moisés na 9ª praga, lá no Egito. A 9ª praga do Egito, que Moisés levantou o cajado e caiu sobre o povo do Egito, foi trevas. E a Bíblia diz que essas trevas eram tão densas que se você esticasse o braço, você conseguia sentir, você conseguia tocar nessas trevas, que eram tão densas. Aí, o Marcos está ajudando aí, ó, é Roshed, no hebraico. Então, essas trevas, o que é que ela acontece? O que é que ela faz com a gente? Qual é o efeito dessas trevas na gente? Ela é paralisante. A Bíblia diz que os egípcios ficaram 3 dias sem sair do lugar. Eles passaram 3 dias imobilizados, parados, porque eles não sabiam o que fazer com tanta escuridão, com tanta trevas, né? E qual é a solução para as trevas? É o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, e aí Deus disse, haja luz. Deus deu 10 comandos. Se você vê Gênesis na criação, são 10 comandos. Deus disse, haja luz, e houve luz. Que haja separação, que haja ajuntamento das águas, ajuntamento das terras e tudo mais. Então, as primeiras ordens de Deus foi trazendo ordem para o caos. As primeiras ordens de Deus foi organizando as coisas, colocando as coisas em ordem, eliminando as trevas, trazendo luz e depois organizando as coisas. Depois que Deus organizou as coisas, ele começou a preencher as coisas que ele tinha organizado. Então ele diz que se encham as águas de peixes, que se encham as terras de árvores frutíferas, que se encham de animais, que as aves no céu sejam preenchidas os céus com aves. Então ele começou a preencher tudo aquilo que ele tinha criado. Depois que ele colocou ordem no caos, que ele eliminou as trevas e que ele encheu todas as coisas que ele tinha criado, aí chega o bendito do Adão para dominar sobre tudo isso. E Deus abençoou a criação dele, né? Aí, ó, Veruach Elohim, é o sopro de Deus, né? Sopro de Deus. Então, meus queridos, essas 5 características de Adão, elas dizem algo muito forte sobre nós. Estar na presença de Deus, trabalhar, cultivar, guardar e receber da palavra, receber da orientação, receber direcionamento diretamente de Deus. Quando o Adão reúne essas 5 características, aí a Bíblia diz, não é bom que este homem esteja só. Este homem que está na presença, este homem que trabalha, este homem que cultiva, este homem que protege, este homem que recebe da palavra. Este homem não é bom que esteja só. Se você está sozinho
e não reúne essas 5 características, permaneça só. Porque o homem que não é bom que esteja só, ele precisa reunir essas 5 características. Então, se você está aí namorando, noivo, e tentando olhar para o casamento, verifica se essas 5 características estão em você. Se você está na presença, se você trabalha, cultiva, guarda e ouve diretamente de Deus da palavra dele. Então, meu irmão, se você reúne essas 5 características, show de bola. Não é bom que você esteja só. É interessante que você arrume uma auxiliadora, uma ajudadora, que lhe seja idônea, que possa ajudar você nessa caminhada. Aí você não tem falta de nada. Você não vai projetar na sua esposa, na sua namorada e noiva, as suas faltas. Você vai justamente compartilhar da sua felicidade, da sua plenitude na caminhada com ela. Metade da laranja é só lá para o Fábio Júnior. Não existe negócio de metade da laranja na palavra de Deus, não. A gente tem que ser inteiro, a gente tem que ser saudável, para a gente juntar com outra pessoa inteira e saudável, para seguir resplandecendo e projetando a imagem de Jesus para a humanidade, né? 5 características, né? Então, curioso, eu coloquei aqui até uma frase muito boa, que diz assim: Adão sabia que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele foi lá e comeu. Então, nas nossas vidas, não é simplesmente aquilo que a gente sabe, é o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. É isso que faz a diferença. É a nutricionista amiga que ela diz assim: Darlan, eu não preciso prescrever dieta para as pessoas sabem o que é que tem que comer, o que é que não tem que comer. Agora, o que é que você faz com aquilo que você sabe é que faz a diferença. A pessoa sabe que não pode comer pizza todo dia, refrigerante todo dia, comer doce todo dia, tá? Tem que tomar bastante água. Se você pedir, qualquer pessoa que está aqui, nós temos 100 pessoas online, gente, 100 pessoas. Se eu perguntar a qualquer um dessas 100 pessoas aqui, prescreva uma dieta de emagrecimento, a pessoa sabe o que é que tem que comer, o que é que não tem que comer, para poder dar algum efeito. Mas não é aquilo que eu sei, é aquilo que eu faço com o que eu sei, é que faz a diferença. Então, se Adão sabia que não podia comer daquela árvore, então, o que ele fez, o que ele deveria ter feito era justamente não comer. Aquele conhecimento transformado na prática é que faz a diferença, né? Se eu tenho conhecimento e não pratico, é insensatez. É insensatez. Obesidade teológica. Perfeita essa colocação aí, Matheus. Obesidade teológica. Eu tenho um monte de conhecimento, mas eu não coloco nada em prática. Né? Eu tenho um monte de conhecimento e não coloco nada em prática. Então, não é simplesmente o que eu sei. É o que eu faço com aquilo que eu sei. Certo? E um segundo aspecto, gente, que eu queria tratar com vocês, é justamente do casamento, né? Segundo Adão. Primeiro e segundo Adão. Queria ler com vocês aqui, ó, Marcos 5:39. Depois eu vou adiantar para vocês, eu vou disponibilizar esse estudo todo no formato de e-book, gratuitamente aqui para vocês, né? Vou deixar gravado isso daqui também, e a gente vai preparar um e-book bacana, então todos esses versículos, todos esses insights aí, vão estar nesse e-book aí para vocês reverem, sempre que quiserem esse estudo aí, tá certo? Então, aí, um comparativo do primeiro com o segundo Adão, né? Marcos 5:39. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, apenas dorme. Está falando da filha de Jairo, né? Em João 11, ele fala da morte de Lázaro. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu. 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer assim, ó, não queremos que sejam ignorantes quanto àqueles que dormem. Então, assim, tem muitos versículos bíblicos, muitos, que fazem essa referência entre dormir e morrer, né? Então, existe uma grande ligação entre aqueles que dormem e aqueles que morrem, né? Em alguns versículos a gente até encontra que quando a gente morre, a gente fica adormecido até ser despertado na segunda volta de Jesus, né? Aqueles que dormem serão despertados e subirão primeiro, e depois aqueles que vivem subirão na sequência para o encontro com ele nos céus. Então, existe uma relação muito forte entre
dormir e morrer. É quase que semelhante. Por que você está dizendo isso, Darlan? Porque quando Adão existia, antes da queda, não existia pecado. Se não existe pecado, não existe morte. O salário do pecado é a morte. Se não existia pecado na terra, consequentemente, não existia morte. Então, como que a Eva ia surgir se Adão não morresse? Se não tinha pecado? Deus precisava matar o Adão. Deus precisava adormecê-lo. É por isso que a Bíblia diz: profundo sono em Adão. Esse profundo sono em Adão, vocês me permitam essa liberdade, dessa comparação, eu trocar essa palavra dormir pela palavra morrer. Adão morreu. Deus precisou adormecer o Adão, Deus precisou matar o Adão, para quê? Para que ele fizesse a cirurgia na costela dele, retirasse a matéria-prima para a formação da sua esposa. Darlan, onde é que você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar nesses dois casamentos. Adão, primeiro Adão, segundo Adão. Adão do jardim e o Adão Jesus Cristo. Qual é a referência disso? Vamos lá. Primeiro Adão morreu. O segundo Adão morreu lá na cruz. O primeiro Adão, ele teve a sua lateral cortada para poder retirar uma costela. O segundo Adão teve a sua lateral cortada por um soldado. O primeiro Adão, ele deu a matéria-prima para a construção da sua noiva, da sua esposa, a Eva. Ele deu uma costela. O segundo Adão, ele deu a matéria-prima para a construção da sua noiva, da sua esposa, que é a igreja, água e sangue. Mas esse casamento aqui de Jesus com a igreja só aconteceu depois da morte do segundo Adão. Esse casamento aqui só aconteceu com a morte de Adão. O que é que você está querendo dizer com isso, Darlan? O primeiro Adão morreu, foi aberto na lateral, matéria-prima, surgiu a esposa. O segundo Adão morreu na cruz, foi aberta a lateral, água e sangue, nasceu a sua esposa. Eu quero dizer para você, homem que está indo para o casamento, ou você que já está casado, é que a matéria-prima para transformar a sua esposa, ela está dentro de você. Você precisa doar para Deus a matéria-prima para construir a esposa que você deseja. E para isso você precisa morrer. Mas não vá se matar, não. Morrer é uma morte do ego. É uma morte hoje emocional. É uma morte para o meu egoísmo. É uma morte para o meu orgulho. É uma morte para a minha vaidade. Então, enquanto eu não morrer para mim mesmo, eu não consigo fazer nascer o meu casamento. Enquanto eu não morrer para mim mesmo, eu não entrego para Deus a matéria-prima para ele transformar meu casamento. Enquanto eu não morrer para mim mesmo, eu não vou conseguir cultivar, guardar, proteger, porque esse casamento não vai nem existir. Por isso que os casamentos têm uma certa fragilidade, porque o homem se fecha, o homem se guarda, o homem se arroga, o homem se orgulha e não morre nem a pau. Ele não entrega a Deus a matéria-prima na mão dele para que ele possa construir a esposa que eu tenho na minha mente, que eu desejo, né? A gente, quando vai para o casamento, a gente tem projeções, né? Eu quero uma esposa assim, assado, que faça isso, que faça isso, que faça isso. A gente tem projeções. Só que para nascer essa esposa, primeiro eu preciso morrer. É por isso que a igreja, quando nasce da água e do sangue de Jesus, a água é a palavra, é o lavar da palavra. E o sangue é essa aliança que foi feita. Sangue da nova aliança. É por isso que a gente ceia até hoje, em memória desse derramamento de sangue do nascimento da igreja. Posso abrir outro parêntese? Abrir um parêntese aqui bem rapidinho. Parêntese, bem rapidinho, é só para corroborar com esse negócio da ceia, porque eu me lembrei agora. Os meus amigos do hebraico aí vão me ajudar. Antes do Adão ser formado, a Bíblia diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí ele diz, Jesus formou o homem e a mulher, macho e fêmea. Não é isso? Quando ele diz macho e fêmea, essa palavra macho, ela significa zarak, salvo engano. É uma palavra no hebraico que ela tem
um significado de aquele que se lembra. Quando Deus formou macho e fêmea, esse macho, no hebraico, ele significa aquele que se lembra. Por que isso? Porque a gente, homem, tem uma tendência natural de, quando se reúne, é espontâneo, ninguém combina, ninguém fala nada, ninguém diz assim, vamos falar sobre o passado. Não, mas quando a gente se reúne, as primeiras coisas que saem numa reunião, numa conversa informal entre homens, são as coisas do passado. Ah, quando era criança eu fazia isso. Ah, não sei o que, o meu pai me levou uma vez, não sei para onde. Ah, não sei o que, não sei o que. E se reunir uma galera que estudou junto, aí é que a resenha é grande. Aí é que a resenha é grande porque a galera começa a lembrar do dia que gaseou a aula, começa a lembrar da cola na prova, começa a lembrar não sei o quê, porque naturalmente o macho é um sinônimo de aquele que se lembra. E aí, por que é que Jesus, quando nasceu a igreja da água e do sangue, ele, ó, o Marcos botou aí no hebraico aí, ó, é Zarar, pronto, não é Zarak não, é Zahar, deve ser um nome assim. Então, aquele que se lembra, o que é que acontece com aquele que se lembra? Quando Jesus está lá, na noite que ele foi traído, ceando com os discípulos, antes da crucificação, ele pegou o pão e pegou o vinho, e qual é a ordem dele para nós até hoje? Ele diz assim, façam isso todas as vezes, em memória de mim, ou seja, para você se lembrar sempre desse corpo e desse sangue, para você lembrar sempre que lá na cruz surgiu esse casamento de Jesus com a igreja. Lá na cruz, a vida dele foi dada, o corpo dele foi moído, o sangue foi derramado, para que esse casamento nascesse. E a gente precisa se lembrar disso todas as vezes, até que ele volte. Todas as vezes, até que ele volte. Né? Fechado parênteses. E aí, para a gente caminhar aqui para o encerramento, ó, já são 10 horas, né? Vou liberar vocês já já. Uma das outras falhas de Adão que a gente encontra lendo a história dele é justamente a transmissão da responsabilidade, a terceirização da responsabilidade, né? Quando o pecado ainda não existia, que Deus formou a Eva, a matéria-prima do Adão, aí ele alegremente ele olha e diz assim, finalmente tem uma semelhante a mim, né? Finalmente, Deus me deu um auxiliador, um ajudador, ele diz assim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, não é isso? Massa. Depois do pecado, o que aconteceu? Adão, onde é que você está? E aí, quando foi na hora da prestação de contas, ele disse assim, no lugar de osso dos meus ossos e carne da minha carne, que Adão disse foi a mulher que tu me deste. Uma transmissão de responsabilidade, uma transmissão da culpa, né? Então, antes do pecado, o padrão era, estamos juntos, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Depois do pecado, foi eu não, foi a mulher que tu me deste. E a gente encontra esse padrão, tem algum microfone ligado aí, deixa eu ver aqui, ligar, né? A gente encontra esse paralelo até hoje. O primeiro Adão, osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas depois do pecado, foi a mulher que tu me deste. Essa ausência de responsabilidade, só desligar aí, pronto. Essa ausência de responsabilidade é uma característica desse molde, esse moldezinho que deu um defeito por causa de Adão, e todos os homens saíram com essa característica, de na hora do pega para capar, na hora da responsabilidade, na hora do vamos ver, ele procura um outro culpado, ele não assume responsabilidade. A gente não assume responsabilidade. Tem muitos homens que demoram anos e anos e anos namorando para noivar, para assumir a liderança de um GC, para assumir um cargo de gerência na empresa, para assumir alguma responsabilidade, algum compromisso a mais. Por quê? Porque a gente gosta de terceirizar as coisas. Não é um defeito exclusivamente seu que eu estou falando isso aqui, não. Todos os homens, né? Qual a diferença de um homem maduro? Qual a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão? Porque o Adão transformado, o segundo Adão, aquele que está em Jesus, ele assume responsabilidade. Ele diz, fui eu. O líder, ele assume a responsabilidade. Foi isso que Jesus fez. Quando chegou o pecado, olha a referência. Quando estabeleceu o primeiro Adão o pecado, ele disse, foi a mulher que tu me deste.
Quando Jesus estava na cruz, o segundo Adão, que falou sobre a questão do pecado, ele disse assim: Deus, o pecado da humanidade, coloca na minha conta, está comigo. Eu vou pagar essa dívida de toda a humanidade. Ele assumiu a responsabilidade de um pecado que nem dele era. Isso é que é ser homem. Isso é que é ser maduro. Isso é exercer domínio e governo sobre aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, se a gente quer, meu irmão, exercer domínio e governo que Deus nos deu desde o Jardim do Éden, nessa sociedade de hoje, a gente precisa se posicionar como homem de tal forma e assumir responsabilidades e assumir os compromissos e bancar as consequências disso, né? Porque o primeiro Adão defeituoso, ele coloca a culpa nos outros. O segundo Adão perfeito, ele assume responsabilidade. O pecado não foi eu, foi a mulher que tu me deste. O segundo Adão vem e diz, olha, pois o pecado é meu, pode aqui na minha conta que eu vou pagar. E ele banca, e ele bancou até o último minuto da vida dele, até a última gota de sangue. Ele bancou essa decisão que ele tomou, né? Então a gente não percebe, mas a gente é criado numa cultura de desvalorização da figura masculina. Você vê a galera mais antiga aí, Turma do Chaves, o Pica-Pau, todos esses desenhos animados, a figura masculina era sempre chacotada. Você vê aquele Baby Sauro, da família Dinossauro, é só a mamãe que presta. Quando chega o pai perto, ele diz o quê? Não é a mamãe. Não é a mamãe, senão a mamãe não presta. Só presta se for a minha mãe. É a minha mãe que sabe fazer. É a minha mãe que é carinhosa. É a minha mãe que faz a comida. É a minha mãe que domina. É a minha mãe, né? É o novo, é mesmo. Pois é, professor. Eu sou dessa época aí, da família Dinossauro, né? Mais um negócio mais recente agora, da Peppa Pig. Pronto, a Peppa Pig. A mãe é desenrolada, aquele negócio todo. Quando chega o papai, é todo estabanado, todo abestalhado. A Peppa Pig até chama o pai dela de papai bobinho. Minha filha assistiu muitas vezes o episódio da Peppa Pig. Aí quando o pai dela faz as coisas, derruba as coisas, cai, faz aquele negócio todo, papai bobinho, né? Papai bobinho. O próprio Homer Simpson, todo abestalhado, né? A Fran e a menina, o Bart que é desenrolado e tal, mas quando chega na figura do pai, é o abobalhadão, é o abestalhadão, né? Então, a gente é encharcado na mídia, nos jornais, na televisão, nos desenhos, nos filmes, a gente é encharcado da desmoralização dessa figura masculina. Mas, ó, o seu Madruga, também da mesma forma, né? O professor Girafales, que nunca casa com a dona Florinda. Então, assim, todo mundo odeia o Cris, né? Rapaz, é um negócio, vocês estão... Ó, o Júlio é mandado, né? No Todo Mundo Odeia o Cris, é a mulher que manda. Então, vocês pegaram a visão. A visão de homem que o mundo prega, que a sociedade prega, é justamente essa daí, do abobalhado, daquele que não tem força, daquele que não exerce domínio, daquele que não exerce governo, daquele que terceiriza responsabilidades, daquele que não assume compromisso. Isso é coisa de menino. Menino é o quê? Meu pai e minha mãe resolvem. Pronto. Aí você se posiciona como menino, deixa alguém resolver por mim, porque eu não tenho capacidade, não tenho força e não quero responsabilidade na solução. Então, deixa o barco tocando e alguém vai resolver depois. Mas como homens de Deus, o objetivo aqui desse Magote Santo é dar um chacoalhão e a gente olhar para referenciais masculinos, como Jesus Cristo, que assumiu responsabilidades, e a gente deixar essas coisas, né? Gente, quando alguém que exerce domínio e governo está num ambiente, aquele ambiente muda. Aquele ambiente muda. Você que não é autônomo, que é empregado de alguma empresa, me diga aí se quando seu patrão entra na sala, seu ambiente não muda. O cara que exerce governo, quando ele está no ambiente, aquele ambiente muda, a atmosfera do ambiente muda, só porque o cara chegou. Quando o marido, o homem, chega dentro de casa, se ele der um grito, os cachorros têm que correr para debaixo do sofá. Tem que obedecer. Aí, por quê? Porque o alfa chegou, aquele que exerce domínio e governo chegou, sem violência. A violência é uma deturpação da força que a gente recebeu lá em Adão, né? Então, ele exerce domínio e governo. Se você estiver... Perceba na igreja.
A maioria daqui é da videira. Vocês estiverem brincando na resenha medonha e chegar o pastor Costa Neto no grupo, todo mundo chega a se ajeita. Até sentar melhor se senta. O cabo que tá todo esparramado assim na cadeira, chega, ele se ajeita na cadeira assim quando chega, né? Então, quem exerce domínio e governo, ele é capaz de mudar a atmosfera do ambiente que ele está. Amém? Então, para a gente finalizar, Deus estabelece um padrão, né? Deus estabelece um padrão de homem, um padrão de masculinidade. A gente, no primeiro Adão, antes do pecado, a gente precisa olhar para isso, porque foi o plano original de Deus. Deus, ele planejou de que fosse de uma determinada forma. E aquela ruptura do pecado, ela desajustou e desordenou e deturpou tudo o que Deus tinha planejado, né? Então, ele teve que trazer uma solução do segundo Adão para restabelecer o plano original. Então, a gente precisa olhar para o segundo Adão, a gente precisa olhar para esse plano original, a gente precisa estar na presença, a gente precisa trabalhar, a gente precisa aprender a cultivar, não só a esposa, isso cabe em todas as áreas, cultivar uma amizade, cultivar um relacionamento, cultivar relacionamento com o pai, com a mãe, né? Relacionamento com um amigo, com uma amiga, relacionamento dentro do seu trabalho, com os seus colegas de profissão. A gente precisa aprender a cultivar, a gente precisa aprender a transformar a atmosfera e o ambiente onde a gente está, porque a gente recebeu isso do próprio Deus, de exercer domínio e governo sobre aquilo ali. Então, você tem uma área de influência que você pode fazer a diferença onde você está, né? Deus nos estabeleceu tempos de paz, não tempos tranquilos. Existe uma diferença de ter tranquilidade e ter paz. Porque se você tiver com a sua mente perturbada, e você pode viajar, meu irmão, daqui para Jericoacoara, ficar de frente para a praia, naquela rede, mas se você tiver com a sua mente perturbada, você não consegue, mesmo lá, você não consegue paz, né? E tem um amigo que diz, para quem quer tranquilidade, toma um tranquilizante. Mas para quem quer uma noite de sono, precisa de paz. Então, a paz que excede o entendimento, a paz que só o Senhor que dá, é isso que a gente precisa para viver. E essa paz, ela só vem quando as coisas estão ordenadas, daquilo que está desajustado. É o conceito de shalom. É aquela paz que está faltando para você, que ela seja preenchida com a presença de Deus, né? Uma vida espiritual não tem sustentação nesses padrões da terra. A gente vê no Todo Mundo Odeia o Chris, na Peppa Pig, no Homer Simpson, na Família Dinossauro, seja em que seriado, filme ou desenho for. Esse é o padrão terreno. A nossa vida espiritual, a nossa hombridade, a nossa masculinidade não tem sustentação nos padrões terrenos. O nosso padrão ele tem que ser celestial e divino, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar para a gente encerrar. Eu vou abrir o microfone para quem quiser falar, tá bom? Só peço que levante a mão. E aí a gente vai estar ouvindo vocês agora. Quem precisar sair... Ah, deixa eu bater uma fotinha, né? Não saiam ainda, não. Vou bater uma fotinha. Obrigado pelo tempo de vocês. Deixa eu orar, vou bater uma fotinha. E aí eu abro o microfone. Quem precisar sair, vá para suas atividades. Quem quiser ficar, fica. A gente vai ter mais um tempo aí, tá bom? Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo tempo disponibilizado de cada um, pelo coração, pela vontade, pelo desejo de aprender mais de Ti, Pai. Espero que o Senhor tenha acrescentado algo, que Teu Espírito possa pegar essa semente lançada, que Teu Espírito possa fazer crescer e frutificar, Pai, as verdades contidas na Tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a voltar ao plano original. Que o Senhor possa nos ajudar, assim como o segundo Adão assumiu responsabilidades, assim como o segundo Adão colocou as coisas novamente em ordem, colocou novamente nos trilhos e nos eixos, que o Senhor possa nos ajudar, através do Teu Espírito, de sermos homens que se levantam nessa sociedade, Pai, como um padrão a ser seguido, como referência para os nossos filhos, para os nossos amigos, dentro do nosso trabalho, dentro da faculdade, que nós possamos ser, Pai, aquele que exerce domínio e governo que foram dados exclusivamente pelo Senhor, para nós, homens, com força, mas com intimidade contigo. Que o Senhor faça a diferença na nossa vida e certamente na nossa igreja, na nossa casa e nessa sociedade que é tão carente do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Nós precisamos de Ti
em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Amém.